Em uma manhã fria e cinzenta, Ana caminhava pelas ruas próximas à base militar, carregando sua marmita para o refeitório. Ela sempre acreditou que pequenos gestos podiam fazer grande diferença, mesmo quando ninguém estava olhando. Milkman percebeu um homem desconhecido, sentado na calçada, visivelmente abatido e com fome estampada no rosto. Sem hesitar, Ana se aproximou e ofereceu parte da sua comida, acompanhada de um olhar gentil e acolhedor. O homem aceitou o gesto com surpresa, seus olhos marejados brilhando pela primeira vez naquele dia difícil. Ela sentiu no peito uma mistura de compaixão e força, como se aquele momento fosse maior do que ela mesma. Naquele instante, Ana não sabia que aquele simples ato mudaria o rumo de sua vida para sempre. Ela continuou seu caminho, mas algo dentro dela havia despertado uma missão silenciosa e urgente. Enquanto isso, dentro da base, soldados treinavam, alheios ao impacto que um pequeno gesto teria sobre toda a tropa. E naquele dia, a história de Ana começava a se desenrolar, unindo vidas de formas que ninguém poderia imaginar. No dia seguinte, Ana chegou cedo à base para suas tarefas rotineiras, ainda pensando no desconhecido que ajudara. Para sua surpresa, ao chegar no portão principal, viu uma longa fileira de soldados alinhados em perfeita formação, todos com expressões sérias e respeitosas. No centro daquela fileira, estava o homem a quem ela havia dado comida, agora vestido, com uniforme militar impecável e postura altiva. Ele a reconheceu imediatamente e fez uma saudação militar, que foi retribuída por todos os soldados na fila. Ana ficou sem palavras, emocionada e perplexa, ao perceber a dimensão do gesto que havia desencadeado. O comandante da base se aproximou, explicando que aquele homem era um oficial veterano, considerado um herói por muitos. Ele contou que a atitude de Ana representava o espírito que o exército precisava para continuar forte e unido. O veterano, com voz firme, agradeceu publicamente a Ana, dizendo que sua compaixão renovara a esperança de todos. A base inteira vibrava com aquele momento, onde humanidade e disciplina se encontravam em perfeita harmonia. E Ana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia inesquecível. Nos dias seguintes, Ana foi procurada por vários oficiais e soldados, curiosos para conhecer a jovem que havia tocado o coração da tropa. Ela começou a frequentar reuniões e eventos, onde ouviu relatos emocionantes sobre batalhas passadas e sacrifícios feitos em silêncio. O veterano desconhecido chamado Major Souza tornou-se seu mentor e companheiro nessa nova jornada de resgate e valorização dos veteranos. Juntos, criaram um projeto para contar histórias esquecidas e fortalecer os laços entre os soldados mais jovens e os veteranos. Ana dedicava horas ouvindo histórias, anotando detalhes e emocionando-se com cada relato de coragem e superação. O ambiente na base mudou, tornando-se mais acolhedor e humano, graças à iniciativa que unia passado e presente. Ela diz que a verdadeira força de um exército está não só na habilidade, mas na empatia que seus membros cultivam. Ana sentiu-se mais conectada do que nunca com seu trabalho, sabendo que fazia parte de algo maior e transformador. A base passou a ser um lugar onde a memória era preservada e respeitada, dando sentido à rotina dura dos militares. E que um dia deu comida a um desconhecido, agora inspirava uma revolução silenciosa, apesar da receptividade da maioria. Nem todos na base concordavam com o foco de Ana e Major Souza no passado e nas emoções. Alguns oficiais mais tradicionais viam o projeto como uma distração que poderia enfraquecer a disciplina e o desempenho militar. Eles argumentavam que a força da tropa estava na obediência rígida e na separação entre sentimentos e dever. Mas Ana, com seu jeito calmo e decidido, defendia que a verdadeira coragem envolve também reconhecer e acolher as vulnerabilidades. Ela reuniu aliados entre jovens soldados e oficiais progressistas, formando uma frente que valorizava o equilíbrio entre força e humanidade. O debate interno trouxe tensão, mas também abriu espaço para reflexões profundas sobre o papel do soldado e da tropa. Ana percebeu que sua missão não era só ajudar veteranos, mas também transformar uma cultura inteira. Mesmo com dificuldades, ela seguia firme, acreditando que mudanças reais exigem coragem e perseverança. O Major Souza era seu maior apoio, sempre lembrando que grandes batalhas muitas vezes são travadas longe dos campos de guerra. E pouco a pouco, o vento da mudança começava a soprar na base militar. O projeto ganhou força com o apoio dos soldados mais jovens, que se interessavam em ouvir as histórias dos veteranos. Ana organizava encontros semanais, onde as memórias de guerra eram compartilhadas com respeito e emoção. Essas sessões serviam para aproximar gerações e fortalecer o espírito de corpo dentro da base. Muitos soldados começaram a perceber que não estavam sozinhos em suas dificuldades e sentimentos. A troca de experiências gerava confiança e solidariedade,
tornando o ambiente mais leve e unido. O Major Souza acompanhava a cada passo, emocionado com a transformação que via acontecer. Ana recebeu elogios do comandante, que reconhecia a importância daquele trabalho para a moral da tropa. O projeto passou a ser um exemplo para outras unidades militares, despertando interesse nacional. Ela sentia orgulho do que havia construído, mesmo sabendo que a luta ainda estava longe do fim. E continuava firme, porque sabia que sua missão era maior do que qualquer obstáculo. Com o tempo, Ana percebeu que o contato com os veteranos também a transformava pessoalmente. Ela aprendeu a ouvir sem julgar, a acolher dores profundas e a valorizar histórias de coragem e resiliência. Cada encontro era uma lição de vida, que ampliava sua visão sobre o que significa servir ao país. A jovem militar sentiu que seu papel ia além das ordens e estratégias. Era ser guardiã da memória e da dignidade. Muitos veteranos encontravam no projeto um refúgio para expressar sentimentos reprimidos há anos. Ana viu de perto o impacto da guerra nas vidas, muito além do campo de batalha, nas cicatrizes invisíveis da alma. Ela passou a defender a importância do apoio psicológico e da valorização humana dentro das Forças Armadas. Sua voz começou a ecoar em círculos maiores, chamando atenção para um tema antes silenciado. E a base, que antes era apenas um local de treinamento, tornava-se um lar de cuidado e respeito. Ana sabia que aquele caminho seria difícil, mas também sabia que a mudança era inevitável. No meio da rotina agitada da base, Ana teve uma surpresa quando foi convidada para um evento especial organizado pelo Major Souza. Na cerimônia, foram homenageados vários veteranos que participaram do projeto, reconhecendo suas histórias e sacrifícios. Ana recebeu uma medalha simbólica pela iniciativa e pela coragem de humanizar a tropa. A emoção tomou conta de todos, e o clima era de esperança e renovação. A jovem militar sentiu-se profundamente grata, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. O Major Souza destacou que o projeto era uma semente que cresceria para transformar toda a instituição. Soldados mais experientes começaram a apoiar a iniciativa, trazendo novas vozes para o movimento. Ana sentiu que a base estava se tornando um exemplo de respeito e solidariedade para o país inteiro. Ela estava mais motivada do que nunca para continuar seu trabalho, e sabia que cada gesto de empatia era um passo rumo a um futuro melhor para todos. No entanto, a expansão do projeto trouxe novos desafios e responsabilidades para Ana. Ela passou a ser convidada para falar em outras bases e eventos, compartilhando sua experiência e visão. A pressão aumentava, mas também a satisfação de ver que a mensagem estava sendo ouvida. Muitos soldados e oficiais passaram a questionar modelos antigos, abrindo espaço para mudanças significativas. Ana sentia orgulho de liderar uma transformação que unia tradição e inovação. Apesar disso, ela mantinha os pés no chão, sabendo que o respeito e a empatia são construídos dia após dia. A jovem oficial buscava sempre equilibrar suas responsabilidades, o projeto e sua vida pessoal. Ela sabia que o apoio da família e dos amigos era essencial para continuar firme nessa jornada. O caminho não era fácil, mas cada vitória valia o esforço. E Ana seguia acreditando que o futuro das Forças Armadas depende do coração de seus soldados. A base se tornou conhecida nacionalmente como exemplo de humanização e valorização dos veteranos. Diversas instituições militares passaram a adotar práticas similares. Inspiradas pelo projeto de Ana e Major Souza, ela foi convidada para dar palestras em eventos oficiais e até em universidades, levando sua mensagem para além do meio militar. Ana sabia que aquele reconhecimento trazia também a responsabilidade de continuar inovando e inspirando. O projeto passou a integrar treinamentos, com foco em saúde mental e apoio mútuo. Muitos jovens recrutas se sentiram mais acolhidos e preparados para os desafios da carreira militar. A cultura de solidariedade fortalecia o espírito de equipe e melhorava o desempenho geral da tropa. Ana sentia que seu trabalho estava mudando vidas, criando um legado de esperança e coragem. Ela sabia que tudo começou com um simples gesto de bondade e um coração aberto, e continuava sua missão com ainda mais força e determinação. Em um momento de reflexão, Ana escreveu um diário relatando suas experiências e aprendizados desde o início do projeto. Ela relatou os desafios enfrentados, as resistências, mas também as vitórias e as histórias que a emocionaram profundamente. Ana entendeu que a força do projeto estava na união de pessoas dispostas a ouvir e cuidar umas das outras. Ela renovou seu compromisso de seguir adiante, enfrentando quaisquer obstáculos que surgissem no caminho. A jovem militar sentia que sua missão era maior do que ela, envolvendo toda a comunidade militar e a sociedade. Ana sabia que cada soldado carregava uma história e que o Veloz era o primeiro passo para o respeito e a valorização. Ela faz o diário com a certeza de que o gesto de um dia havia se transformado
em um movimento poderoso e transformador, e estava pronta para os próximos capítulos dessa história, que já inspirava tantos e continuaria a crescer. A repercussão do projeto se espalhava rapidamente pela base, fazendo com que mais soldados buscassem participar das rodas de conversa. Ana sentia orgulho ao ver que o ambiente estava se transformando em um espaço de acolhimento e aprendizado mútuo. O Major Souza compartilhava com ela relatos de soldados que, pela primeira vez, sentiam que podiam se abrir sem medo de julgamento. Os jovens recrutas passavam a valorizar as histórias dos veteranos, entendendo que suas experiências traziam lições valiosas. O comandante da base começou a incluir momentos de reflexão e troca no calendário oficial de treinamentos. Mesmo os oficiais mais céticos começaram a perceber os benefícios de humanizar a tropa e cuidar da saúde mental. Ana trabalhava duro para garantir que o projeto mantivesse seu foco e não perdesse a essência que o tornava especial. E ela sabia que, apesar dos avanços, ainda havia muito caminho a percorrer para consolidar essa nova cultura. Em um dia especialmente difícil, Ana recebeu um telefonema do Major Souza, avisando sobre um veterano que havia tido uma crise de ansiedade durante um treinamento. Ela imediatamente foi ao encontro do homem, oferecendo apoio e ouvindo suas angústias com paciência e empatia. Esse momento reforçou para Ana a importância de seu trabalho e a necessidade urgente de ampliar o suporte psicológico. Ela começou a buscar parcerias com profissionais da saúde mental, trazendo psicólogos e terapeutas para a base. As primeiras sessões de atendimento foram tímidas, mas logo cresceram em número e adesão. Soldados que antes se sentiam isolados, agora encontravam um espaço seguro para expressar suas emoções. O projeto ganhava corpo e força, mostrando que cuidar da mente é tão essencial quanto treinar o corpo. Ana sentia-se motivada a continuar lutando para derrubar estigmas e preconceitos. Dentro do meio militar, o Major Souza propôs a criação de um mural de homenagens na base, onde os soldados poderiam deixar mensagens e fotos de seus entes queridos. Ana abraçou a ideia, vendo nela uma forma concreta de fortalecer os vínculos e a memória da tropa. O mural se tornou um ponto de encontro, onde histórias eram compartilhadas e lembranças mantidas vivas. Muitos veteranos encontravam ali conforto e reconhecimento, enquanto os jovens soldados aprendiam a valorizar suas raízes. A iniciativa teve tanto impacto que a base organizou uma cerimônia de inauguração, reunindo familiares e oficiais. Ana discursou emocionada, ressaltando o poder da memória e do respeito para manter viva a força da tropa. O evento foi registrado pela mídia local, trazendo visibilidade ao projeto e inspirando outras unidades. E a base continuava a se transformar, passo a passo, em um verdadeiro lar para seus membros. Ana percebeu que a união entre passado e presente gerava também mais disciplina e coesão na tropa. Soldados que antes se sentiam perdidos, agora tinham exemplos vivos para seguir, e um propósito renovado. O comandante oficializou a integração do projeto nos treinamentos obrigatórios, consolidando seu impacto. Mesmo os oficiais tradicionais começaram a reconhecer que a empatia era uma arma poderosa para fortalecer o exército. Ana sentia-se desafiada a continuar inovando, sempre buscando formas de ampliar o alcance do projeto. Ela começou a planejar oficinas de capacitação para líderes e instrutores, com foco em inteligência emocional. O ambiente na base passou a refletir uma cultura mais aberta e colaborativa, com menos estresse e conflitos. E Ana, apesar do cansaço, sentia que cada esforço valia a pena diante dos resultados alcançados. Durante uma visita à comunidade local, Ana e o Major Souza foram convidados para falar em uma escola sobre valores militares e cidadania. Eles compartilharam histórias de coragem, respeito e superação, mostrando que a vida do soldado é também sobre servir à sociedade. A receptividade foi enorme, com jovens estudantes demonstrando interesse e admiração pela mensagem. Ana percebeu que sua missão ultrapassava os muros da base, tocando vidas e inspirando novos sonhos. Ela se sentiu responsável por ser uma ponte entre o exército e a população civil, construindo confiança e compreensão. O projeto passou a incluir ações sociais, como arrecadação de alimentos e apoio a famílias de militares. Essa conexão com a comunidade fortaleceu ainda mais o sentido de missão de todos os envolvidos. E Ana sabia que sua história estava apenas começando a ser contada para um público muito maior. No meio desse crescimento, Ana enfrentou uma crise interna, quando um oficial de alta patente questionou publicamente a eficácia do projeto. Ele argumentava que a tropa precisava focar apenas no preparo físico e tático, desprezando a importância do acolhimento emocional. Ana não se intimidou e apresentou dados, depoimentos e resultados concretos que mostravam um impacto positivo nas... A discussão acalorada chamou a atenção de toda a base, gerando debates que culminaram em uma reavaliação da cultura militar. Muitos oficiais passaram a repensar suas posições,
abrindo espaço para mudanças estruturais. Ana viu naquela situação uma oportunidade de fortalecer ainda mais seu trabalho e ampliar sua influência. Ela compreendeu que o caminho para a mudança exige coragem e persistência, mesmo diante da resistência, e estava pronta para continuar lutando por um exército que valoriza tanto a força física quanto a emocional. O Major Souza propôs um programa especial para veteranos em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte social e profissional. Ana abraçou a iniciativa, organizando equipes voluntárias e buscando recursos para garantir sua viabilidade. O programa começou com poucos participantes, mas logo conquistou visibilidade e apoio dentro e fora da base. Muitos veteranos encontraram ali uma nova chance de recomeço, redescobrindo sua dignidade e valor. Ana visitava pessoalmente os envolvidos, acompanhando suas histórias e celebrando cada pequena vitória. O projeto ganhou prêmios e reconhecimentos, mostrando que o cuidado com o passado é fundamental para construir um futuro melhor. Ela sentia-se realizada, sabendo que seu trabalho gerava impacto real e transformador, e seu compromisso com os veteranos e soldados se fortalecia a cada dia. Base organizou um evento comemorativo para celebrar o sucesso do projeto e reunir todos os envolvidos. Ana discursou emocionada, destacando a importância do trabalho coletivo e da empatia para fortalecer a tropa. O Major Souza recebeu uma condecoração por sua liderança e contribuição ao movimento. Soldados, veteranos, oficiais e familiares estavam presentes, compartilhando momentos de alegria e gratidão. Esse foi registrada por veículos de imprensa, ampliando a visibilidade do projeto. Ana sentiu que aquele momento representava a consolidação de um sonho que parecia impossível no início. Ela sabia que a jornada ainda era longa, mas que cada passo dado valia a pena, e o sentimento de missão cumprida renovava sua determinação. Para os próximos desafios, apesar de todos os avanços, Ana nunca deixou de lembrar do homem que um dia ajudou com comida na calçada. Ela sabia que aquele gesto simples foi o estopim para uma revolução silenciosa dentro da base. Major Souza continuava sendo uma inspiração e um símbolo do impacto que a empatia pode causar. Ana Sanchakil, ao cuidar dos outros, também cuidava de si mesma e da alma da instituição militar. A jovem oficial valorizava cada história, cada lágrima e cada sorriso compartilhado no projeto. Ela reconhecia que a verdadeira força estava na união e na capacidade de se colocar no lugar do outro. Ana sabia que a história que escrevia naquele momento seria lembrada por gerações futuras. E continuava firm, determinada a espalhar a mensagem de humanidade e coragem, onde fosse possível. Em uma noite tranquila, Ana escreveu mais um capítulo em seu diário, refletindo sobre as transformações vividas. Ela falou das dificuldades, das dúvidas e das vitórias que construíram o legado do projeto. Ana ressaltou que o sucesso vinha da capacidade de ouvir, acolher e agir com empatia. Ela renovou seu compromisso com a missão de humanizar o ambiente militar e valorizar cada dia. A jovem militar sentiu-se grata por poder fazer a diferença, por menor que fosse o gesto. Sabia que sua história era parte de uma rede maior de pessoas dispostas a mudar o mundo. Ana fechou o diário com esperança e coragem, pronta para continuar, escrevendo novos capítulos. E a base, agora transformada, se preparava para um futuro mais humano e forte do que nunca. O projeto liderado por Ana cresceu tanto que chamou a atenção do Alto Comando Nacional, que solicitou uma visita oficial à base. Preparativos foram feitos com cuidado, pois a presença dos generais representava uma oportunidade de validar anos de trabalho silencioso. Quando os oficiais chegaram, foram recepcionados por soldados e veteranos, lado a lado, todos uniformizados e com expressão firme e respeitosa. Ana os guiou pelas salas, mostrando painéis com fotos, cartas e conquistas do programa que uniu gerações. Com compaixão, ela explicou, com orgulho contido, como um gesto de bondade desencadeou uma mudança cultural em toda a unidade. Os generais ouviram em silêncio, tocados por cada história, e muitos confessaram que nunca haviam pensado em transformar a base daquela forma. No fim da visita, o comandante declarou oficialmente que o projeto seria modelo para implantação em outras bases do país. Ana chorou discretamente, sabendo que aquela semente plantada num dia comum agora germinava em solo nacional, com a aprovação do alto comando. Ana passou a viajar por diferentes estados, ajudando a implantar núcleos do projeto em outras unidades militares. Ela levava consigo as experiências vividas, as histórias dos veteranos e os aprendizados que mudaram sua forma de ver o mundo. Cada nova base representava um novo desafio, pois o ambiente e as pessoas tinham suas próprias histórias e feridas. Mesmo assim, o impacto era sempre o mesmo. Soldados redescobrindo o valor da escuta, da memória e do respeito mútuo. Ana sabia que não bastava replicar o projeto. Era preciso adaptar,
ouvir e acolher cada realidade com paciência. Ela se tornou uma ponte entre o comando e o soldado simples, entre a rigidez e a sensibilidade, entre o passado e o futuro. O reconhecimento crescia, mas ela continuava com a mesma humildade, sempre dizendo: tudo começou com um prato de comida e um coração aberto. E cada vez mais, essa frase ganhava peso, pois a simplicidade da origem tornava o impacto ainda mais grandioso. De volta à base onde tudo começou, Ana organizou um evento especial em homenagem ao Major Souza, que se aposentaria naquele mês. Soldados de diversas gerações compareceram, todos com histórias pessoais ligadas ao veterano que havia renascido graças ao gesto de Ana. Durante a cerimônia, Souza foi surpreendido com uma medalha de honra assinada por todos os militares que participaram do projeto. Ele, emocionado, revelou que antes de encontrar Ana, pensava em desistir da vida menos. Mas aquele gesto o resgatou da escuridão. O silêncio tomou conta do salão quando ele contou que havia voltado à base naquele dia apenas para se despedir, não imaginando que seria acolhido. O comandante da base reforçou o valor de nunca ignorar o sofrimento alheio, pois um olhar gentil pode salvar mais do que uma arma. Ana, em lágrimas, abraçou o Major Souza como quem se despede de um pai, grata por tudo que aprendera ao seu lado. Aquela noite ficou marcada como a consagração de uma amizade que mudou o destino de muitos. Nos dias seguintes, Ana continuou recebendo cartas e mensagens de soldados que participaram ou foram impactados pelo projeto. Um deles dizia que, antes de conhecer o programa, pensava em abandonar a carreira militar, mas hoje era instrutor de recrutas. Outro contou que se reconectou com a família após entender, nos encontros, que suas feridas podiam ser curadas com apoio. Cada relato confirmava que o trabalho de Ana não era apenas funcional, era profundamente humano e necessário. Ela passou a organizar retiros e seminários fora da base, onde temas como perdão, superação e propósito eram discutidos com liberdade. Esses eventos tornaram-se ponto de apoio para muitos, criando uma rede nacional de soldados e veteranos unidos por algo além da farda. Ana não era mais apenas uma militar, era uma líder que reunia vozes, dores e esperanças, com coragem e generosidade. E isso fazia dela uma figura rara dentro e fora da instituição. Com o projeto consolidado, Ana começou a planejar a criação de um centro permanente de apoio a veteranos dentro da própria base. Ela queria que houvesse um lugar fixo, com estrutura, profissionais capacitados e acolhimento diário para quem precisasse. Buscou parcerias com universidades, organizações não governamentais e até empresários locais para levantar fundos e apoio logístico. O projeto foi aprovado com entusiasmo e, após meses de trabalho, o centro foi inaugurado com presença de autoridades e familiares. Nomeado Casa Souza, em homenagem ao veterano que inspirou tudo. O espaço oferecia desde atendimento psicológico até oficinas e abrigo emergencial. Ana via com orgulho os veteranos entrando ali não como casos, mas como parte ativa de uma história que ainda se escrevia. O centro se tornou um símbolo de recomeço, um lembrete diário de que ninguém fica para trás quando há compaixão. E Ana sabia que ali, naquele espaço, o espírito do projeto viveria para sempre. Durante uma entrevista para um documentário internacional sobre resiliência no meio militar, Ana foi questionada sobre o que a motivava. Ela respondeu com simplicidade: "A dor dos outros me ensinou que ninguém vence uma guerra sozinho, nem interna." A frase viralizou nas redes sociais, gerando debates em fóruns militares do mundo inteiro. Militares de outros países começaram a escrever para Ana, pedindo conselhos sobre como iniciar algo parecido. Ela criou um manual gratuito com base em sua experiência, compartilhando ferramentas, princípios e histórias reais. Seu nome passou a ser citado em conferências, congressos e estudos sobre saúde emocional nas Forças Armadas. Mas mesmo com tanto reconhecimento, Ana continuava com os pés no chão e o coração voltado aos soldados que a procuravam no dia a dia, pois sabia que, para cada elogio recebido, existia um soldado que ainda precisava ser escutado. Em domingo chuvoso, Ana caminhava até o portão da base quando viu um jovem soldado sentado sozinho, cabisbaixo. Ela se aproximou e, com a mesma gentileza de anos atrás, sentou-se ao lado dele e ofereceu uma barra de cereal. O rapaz, surpreso, disse que estava pensando em desistir e que ninguém o entendia ali dentro. Ana ouviu com atenção, segurou sua mão e contou como um dia ela mesma achou que não faria diferença alguma. Contou sobre o gesto que mudou sua vida e mostrou ao soldado que pequenas ações podem criar grandes ondas. Eles conversaram por horas e, ao final, o jovem a abraçou dizendo: "Acho que hoje você me salvou." Ela sorriu, reconhecendo naquele momento o mesmo ciclo de compaixão que iniciara anos antes, e soube que sua missão continuava, sempre,
Em cada conversa sincera no meio da chuva, o tempo passou, e Ana decidiu escrever um livro com relatos, aprendizados e histórias reais do projeto. Chamou veteranos e soldados para contribuírem, tornando a obra uma colcha de retalhos de vozes que normalmente não são ouvidas. O livro foi lançado em uma livraria lotada, com presença de jornalistas, militares e até estudantes curiosos. Intitulado Mais do que Armas, a obra tocou corações e virou leitura recomendada em escolas militares. Ana sabia que registrar a história era importante para que ela não se perdesse com o tempo, e que, no papel, as vozes ganhavam permanência e força para continuar ecoando. Com o lançamento, ela criou também um fundo de apoio aos filhos de veteranos que enfrentavam dificuldades financeiras. Tudo o que ganhava era reinvestido no projeto, porque para ela, servir era uma vocação sem fim. Certa noite, ao caminhar pelos corredores da base silenciosa, Ana parou diante do mural que ela mesma ajudou a construir, leu as cartas e fotos coladas ali, sentindo que cada pedaço contava uma história de dor, superação e esperança. Ela viu uma nova mensagem. Riquem brigada. Obrigado, Ana. Você salvou meu pai, meu irmão, e agora minha vida. As lágrimas vieram sem aviso, mas não de tristeza menos, eram de gratidão, por ter seguido seu coração, quando tudo parecia pequeno. Olhou ao redor e viu que aquela base, um dia marcada apenas por ordens e treinos, agora respirava humanidade. Soldados sorriam mais, veteranos eram ouvidos, e novos recrutas aprendiam que coragem também é cuidar do outro. Ana entendeu que a guerra mais importante é contra a indiferença menos, e que ela havia vencido. E ali, naquele corredor silencioso, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Anos depois, Ana foi promovida a uma das mais altas patentes do exército, não por sua força física, mas por sua força moral. Durante sua cerimônia de nomeação, ao invés de um discurso tradicional, ela leu a carta do Major Souza, que sempre carregava consigo. Para cada gesto de compaixão, nasce uma nova vitória, dizia a frase final, que arrancou lágrimas de todos os presentes. Ela foi aplaudida de pé, não por subir na hierarquia, mas por ter elevado o espírito de todos ao seu redor. Ana saiu da cerimônia em silêncio, caminhando em direção ao portão da base, onde tudo começou. Sentou-se no mesmo banco onde, anos antes, havia dado comida a um homem faminto e esquecido. Ali, fechou os olhos e sorriu, sabendo que seu gesto simples transformou o exército, a sociedade e, principalmente, a si mesma. Porque, no fim, toda verdadeira revolução começa com alguém que escolhe ver e agir, mesmo quando ninguém está olhando.